Olá, olá, olá. Boa tarde. Hoje eu vou falar mais um pouquinho do assunto de ontem, mas antes vou me apresentar. Sou Jussara Costa, sou consteladora com foco em ancestralidade. Já vivo nessa jornada há mais de 10 anos e gosto e sinto que preciso falar dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, porque sem eles não estaríamos aqui. Essa é a grande verdade. Todas as guerras, todas as pedreiras que eles quebraram, todos os sistemas que foram formados através deles são aquilo que nos deram a capacidade de estarmos aqui. E hoje, mais uma vez, Jussara Costa, consteladora, volta a falar mais um pouquinho de ancestrais, falar da nossa ancestralidade dentro da constelação familiar. Estou pegando uma colinha aqui, porque nem tudo a gente tem de cabeça. E são tópicos. A gente tem que falar alguma coisa e seguir um certo padrão para não se perder, né? Porque é um assunto tão vasto, um assunto tão amplo e um assunto que eu adoro. Eu estou aqui hoje, como eu já falei e vou falar mais umas vezes, eu acredito piamente em reencarnação. Reencarnação para mim é algo muito palpável, muito, por mais que seja espiritual, para mim é muito presente, muito certo. E como eu acredito em reencarnação, eu tenho certeza que vivi vidas passadas. Como acredito, por minha crença, que todos nós temos vidas passadas. E como eu vivi vidas passadas e preciso resgatar algo que fiz lá atrás, a minha ancestralidade, dentro do meu crescimento, dentro do meu compromisso espiritual comigo mesmo e meu sistema, a minha ancestralidade sempre tem uma palavra sobre quem vai reencarnar, será o próximo a encarnar naquele grupo, naquele sistema. E se eu estou aqui é porque 64 anos passados eles achavam que era a minha vez. E eu vim com toda a bagagem de responsabilidade, todo o compromisso assumido na casa do Pai. Acredito que um deles fosse esse. Deveria ter agido mais cedo, ter me enganjado mais cedo, mas tudo acontece no tempo certo. Até Deus, para agir, depende do tempo. Por isso que nada é como a gente pensa que é. E meus ancestrais, eles tramaram a minha vinda, mas não sozinhos. Eles tramaram a minha vinda e como eu tinha que cumprir determinadas tarefas, determinados resgates, determinada função, porque a gente fala propósito de vida, nada mais é do que a função a que a gente se colocou disponível. Eles também acertaram com outros antepassados de outros sistemas. Porque quando você casa, você vai viver com pessoas e você gera filhos, é porque esses filhos, eles não pertencem só ao seu sistema. Ele pertence ao sistema seu, enquanto mãe, e ao sistema do outro, enquanto pai. Se você é um homem, seu enquanto pai e da outra enquanto mãe.
Ah, mas Sara, e quando um casal é um casal homoafetivo? Quando o casal é um casal homoafetivo, existe uma terceira pessoa que irá cumprir a função que foi pré-determinada quando ela ingressou nessa vida física. A barriga de aluguel, o doador de esperma, o amigo que se oferece para ser o doador de esperma. Essas três pessoas, esses três espíritos, eles foram pré-determinados para cumprir a missão. Lógico que todos têm livre-arbítrio e na casa do Pai nada é obrigado. Quando a gente fecha acordo para reencarnar, a gente pega e acorda determinadas situações que o Pai nos trouxeram. Porque quando a gente retorna para a casa do Pai, se carrega tudo, tudo de bom e tudo que não foi tão bom na passagem na escola, que é o planeta Terra. Então, o que ocorre? Eu preciso resgatar alguma coisa num relacionamento homoafetivo. Sei que vai ser uma grande batalha. E todo mundo sabe que os relacionamentos homoafetivos são muito intensos de cobranças de pessoas externas. Intenso de cobranças pessoais. Intenso de cobrança de amigos e parentes. Então, o que acontece? Quando essas pessoas adentram no sistema e precisam cumprir missão, que é ter alguém, essas duas pessoas, por qualquer que seja, eu não vou entrar no âmago de estar certo ou errado. Essas pessoas precisam criar alguém. Algumas parem e outras geram. Geram no sentido do espermatozoide. Sempre terá que ter um ser masculino e um ser feminino, independente da homoafetividade deles. Essas pessoas foram determinadas pelos antepassados e ancestrais. Porque o Zé, o Pedro e a Joana serão os pais daquele novo ser. Ah, mas ela é barriga de aluguel. Sim, ela é barriga de aluguel. Mas ela doa a vida, doa o sangue dela para gerar aquela criança. Isso se não for o óvulo dela a ser germinado. Aí vocês veem como é dinâmico e como é complexo a geração de uma criança homoafetiva. Porque existem vários indivíduos que são pré-determinados pelos seus antepassados para que um nasça, ou dois, em alguns casos até mais de dois, nasça.
E esse nascimento, ele vai, como eu vou dizer para você, ele vai trazer alguns resgates que o sistema precisa. Nesse caso, às vezes são vários sistemas que precisam, e os antepassados predeterminam aquele ser que irá cumprir. Ou tentará, que às vezes a gente não consegue cumprir a missão. Não porque não tem vontade, mas às vezes, como a vida é uma vida dinâmica, o ser humano ele é dinâmico também, então muitas das vezes ele não consegue. Por quê? Porque aqueles indivíduos, aqueles seres, aqueles espíritos que tinham se proposto a fazer isso ou aquilo, por qualquer que seja a razão, não cumprem, desistem, não se sentem capazes. E algumas coisas vão mudando naquele caminho a ser trilhado. E nem sempre a gente consegue. E quando eu falo a gente, eu me incluo porque acredito que muitas coisas que eu fechei pacote de reencarnação, né, que são os meus contratos assumidos, talvez eu não tenha cumprido ainda, ou posso até não conseguir cumprir nessa minha existência carnal. E meus antepassados vão ficar chateados comigo ou não, eu não sei. Mas eles têm mais aqueles que vão reencarnar e vão tentar acertar aquilo que está impedindo o sistema de caminhar mais harmonicamente. E isso é muito interessante. Há situações também e que, por essa escolha que os antepassados fazem, e eles fazem não só nas escolhas homoafetivas, não, eles fazem também nas heteroafetivas. O Antônio e a Beatriz não se conheceram por acaso. Os antepassados deles predeterminaram isso e acordaram para que eles se conhecessem e tivessem uma convivência. Alguns são bem rápidos, às vezes nem geram família. São só casais que se formam e se desformam. Para poderem, apreender alguma coisa naquela situação, para poderem criar as famílias apartadas. Também é uma escolha de ancestrais e antepassados. Mais de ancestrais. E existem aqueles, a Sofia e o David, que se conheceram e criaram uma grande família e que viveram parceiradamente, assim, foram companheiros, foram parceiros durante a vida toda, com todos os preâmbulos que convivências acarretam. Escolha de antepassados e ancestrais. Existem casos que a gente não sabe de um sentimento pessoal que nos incomoda e que numa constelação você descobre uma angústia, um sentimento de ansiedade, porque você não quer viver o seu presente. E a constelação vai lá mostrar que você não quer viver o seu presente, porque o seu presente vai te trazer grandes revelações. E quando você faz a sua constelação, o que ocorre? Primeiro ela te desalinha toda, né? Porque ela mexe em você, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até achar a ponta.
do nó. Mas quando ela está mexendo, o que ocorre? Tem dor, tem desalinho, tem até desespero. Mas tudo isso, no final da constelação, tem leveza. Tem um reencontro consigo mesmo e o realinhamento do seu sistema. O final é lindo, mas o meio é doído. Porque a constelação, ela vai buscar de você a resposta daquilo que você não quer ver. Ah, mas eu não sabia que eu tinha um antepassado que foi excluído do meu grupo. Você não sabia conscientemente. Mas inconscientemente, você sabia que você estava pegando o lugar de alguém. Você sempre achou que você estava demais. Você achava que você fazia parte daquilo, mas não era só você. Que você achava que muitas das vezes você tinha alguém junto de você. É porque você entrou num espaço vago para colocar o sistema nos eixos. Ah, mas o meu problema não é pessoal, o meu problema é financeiro. Seu problema é financeiro, provavelmente você tem algum desencontro com sua mãe e com seu pai. E esse desencontro está lá atrás. Mas você não quer ver, não quer buscar, porque dói. Então, quando falam de constelação familiar e as pessoas veem uma constelação, elas não avaliam o quanto aquela pessoa que está chorando, o que a gente vê da pessoa chorando, é só a ponta do iceberg. Porque mexe tanto, tanto, tanto lá dentro. E essa dor, ela dói tanto que a gente só vê as lágrimas. Porque as lágrimas é a única forma que a pessoa tem de mostrar o que está sentindo, na dor que está sentindo. Pessoas civilizadas, né? Tem aqueles que gritam mesmo. Eu não quero! Isso está me machucando! Eu não quero ver isso! Existe. Porque dói bastante. Mas nada acontece se você não passar por um processo de reinício. O ressignificar é reiniciar um novo caminho. E isso dói. Quando a gente tem dente de leite, quando a gente nasce, né? A gente nasce banguela. Não tem dente, os dentes estão todos inclusos. Conforme nós vamos crescendo, os dentes vão saindo. Eles doem, eles incomodam. Mas no final, aquele bebezinho banguelinha sorri com um monte de dentinhos lindinhos e você acha o máximo. E ele pode comer outras coisas que ele não poderia comer se não os tivesse. Aí você cresce mais um pouco e os seus dentes de leite começam a cair. E eles só caem quando o outro dente já está empurrando. A gente sente um desconforto, não é uma dor tão grande, mas dói. Tem criança que fica até com febre. Tem criança que fica amuada com o nascimento dos dentes permanentes. E a gente vai trocando a dentição tranquilamente. Para nós, né, que estamos de fora. Porque aquela criança reclama ou diz que não quer comer isso, não quer comer aquilo, que a boca está doendo, é porque o dente está nascendo. Aí a gente só percebe o quanto dói
o renascimento, é quando nasce os dentes de siso. Os 4 sisos, eles incomodam bastante ao nascerem. São dores bem delicadas. Incomodam mesmo. Porque gengiva incha, até o dente rasgar, aquilo fica inchado, doendo, incomoda. E entra numa fase que a gente está chegando na fase adulta, então não tem muito que sentar no chão e chorar, né? Tem que se reagir como um adulto, mas se sente dor. Então, quantas vezes a gente sente dor? Para que possa ocorrer coisas novas. E é isso que a constelação faz. Ela não faz a dor pela dor. É porque está tudo tão lá dentro, tão latente. Às vezes está latente, às vezes não. Está tão escondido, tão escondido, tão escondido, tão sepultado sob um monte de camadas de ressentimento, camadas de esquecimento, camadas de raiva, camadas de mágoa e muitas camadas que para achar você tem que puxar. Puxou a camada de mágoa, machuca, porque aquela mágoa não foi vivida, ela foi apenas sepultada. Puxou a camada de raiva, nossa, eu tenho que botar essa raiva para fora. E muitas das vezes a pessoa não sabe nem verbalizar. Às vezes você coloca para a pessoa dizendo assim, fala o que você está sentindo. Olha, fulano, estou muito aborrecida com você. É isso que você está sentindo? E você tem que puxar até que ela fala, fulano, eu quero que você isso, você aquilo, você me fez isso, não quero mais te ver, você é muito mal. Botou a raiva para fora. E os nossos antepassados e ancestrais sabem que muitas das vezes precisaremos passar por esse processo. Porque é a única maneira de aceitarmos e assumirmos o nó que estamos guardando. Que às vezes nem é nosso. Nem todo ser que ancora nesse planeta escola vem só para limpar o sistema. Às vezes vem só para limpar a si mesmo. Antepassado e ancestral vão estar lá. Eles vão ajudar. Porque às vezes essa pessoa, esse ser, esse espírito, fez tanta coisa que não devia fazer por si próprio, que precisa de uma jornada só para tentar limpar a si mesmo. E quando você faz uma constelação com essa pessoa, ela traz tanta mágoa, tanto ressentimento, tanto rancor, que ela quer despejar sobre todo mundo. E o nó está tão guardado dentro dela que ela não sabe hoje. Ela não sabe porque é como é. Então, seu relacionamento pessoal é difícil dela com ela mesma. Gente, minha mãe é tão bacana, tão legal, faz praticamente tudo que eu quero. Mas por que que eu faço isso com ela? São os arrependimentos. E a coisa mais interessante é que quando ela desperta e participa de uma constelação que às vezes não é ela, o constelado, mexe tanto dentro dela que você vê dentro daquele campo aberto e quem participa, existem pessoas que choram tanto, tanto, tanto,
Mas chora tanto, 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 que você parece que ela que foi a constelada. Mas não. É porque dentro daquela constelação, dentro do sistema daquele que está sendo constelado, tem alguma vertente que sai, como eu disse, parece um polvo, né? Aquele nó, que um tentáculo dele atinge aquela pessoa que está ali participando. E às vezes ela nem é representante, mas aquilo mexe tanto com ela, aquele campo mexe tanto com ela, porque ela indiretamente participa daquele sistema dentro dela, que ela olha e diz assim, gente, isso é que acontece comigo. E por que eu faço isso? Geralmente as pessoas, quando têm uma chamada tão grande, elas vêm para constelar também. Mas todo nascimento tem, e é isso que eu quero deixar bem claro, todo nascimento tem acordo, escolha ou um grande aval de ancestrais e antepassados. Porque ninguém participa de um sistema se não tiver muita coisa a ver com aquele sistema. Mas eu sou adotado. Sim. Mas se você não tivesse alguma coisa que te ligasse a esse sistema, você não teria sido adotado pelo João e pelo Pedro, ou pela Maria e pela Silvana, ou pelo João e pela Maria. Você teria ido para um outro sistema. É interessante porque muitas das vezes a gente não aceita o nosso ambiente familiar. E não é só porque um é pobre e o outro é rico, não. Dentro de famílias abastadas, as pessoas não queriam estar dentro dela. E a coisa é tão complexa que muitas das vezes o abastado queria estar numa família menos abastada. Eu queria ter a mãe que você tem, porque a minha mãe é tão ausente. Minha mãe me dá de tudo, mas é ausente. Eu queria ter a tua mãe. Vá aprender a tratar o seu sistema, a consertar dentro de você o que falta dentro do seu sistema, para que você encontre na sua mãe a mãe que você precisa. Isso a constelação familiar te ajuda. Porque o constelador, ele não é um mago de bola de cristal que vai dizer faça isso, faça aquilo. E mesmo quando ele te dá grandes dicas, que na constelação apresenta, ressignifique, pega esse sistema, esse dor, coloque para fora e veja de uma outra maneira. Encare a forma com que seu pai e sua mãe foram criados. Veja a família da origem do seu pai, veja a família da origem da sua mãe. Aprenda que a gente só dá o que recebe. Isso o constelador está falando o tempo todo com seu constelado. Mas ele, por mais que seja capaz, não pode abrir a cabeça do constelado, falar tudo lá dentro, fechar, bem fechadinho, para que o cérebro absorva e ele passe a agir da maneira correta. O
constelador nada mais é do que alguém que a ancestralidade traz para que ajude aquele ser do sistema a encontrar as respostas. E isso, muitas das vezes, as pessoas não aceitam. Eu atendo pessoas que têm muito a ver comigo. Outras pessoas atendem pessoas que têm muito mais a ver com eles. E não quer dizer que eu não possa atendê-las. Posso. E que também as pessoas que eu atendo não possam ser atendidas pelo outro. Podem. Mas a afinidade é feita por ancestrais e antepassados. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, avisando que a partir da semana que vem, às segundas, às quartas e às sextas, às 14 horas, eu estarei fazendo lives para falar da constelação familiar, da ancestralidade e de qualquer assunto que vocês queiram saber dentro da constelação familiar. Talvez esse sentimento de angústia ou essa ansiedade que você esteja sentindo hoje possa ser esclarecida na próxima live. É só você deixar lá no meu direct uma mensagem, uma pergunta, ou responder as perguntas que eu coloco no meu story, ok? Aguardo vocês. E se você não viu no momento presente, sempre tem que eu suspendo, eu lanço, né? Eu subo para o meu YouTube, Jussara, terminando com H, Costa. É simples. Você só vai encontrar, pelo menos até hoje, uma, que sou eu. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção. Beijos e espero o seu contato. Ou então você vai na minha bio. Na minha bio sempre você vai conseguir falar comigo. Um abraço e até semana que vem, segunda-feira, às 14 horas, aqui nesse espaço. Beijos.